volta com o Gazeta Entrevista, continuando a nossa conversa com o candidato a governador Marcos Alexandre. Acho que o Itaão, a Angélica tinha perguntas. Uma agora, é o seguinte, ele incomoda essa comparação que fazem do senhor com o candidato Gladson Cameli, porque as pessoas dizem assim, os dois são bonitinhos, branquinhos, cheirosinhos, têm um plano de governo bem parecido, são até engenheiro e coisa e tal. E ontem a gente entrevistou aqui um professor, cientista político, e ele praticamente falou a mesma coisa, que vocês são os dois lados de uma mesma moeda. Olha, Angélica, eu acho que é a campanha que deixa as pessoas parecidas. Porque quando chega a campanha política, o candidato anda na rua, o candidato vai tomar um cafezinho. Quando chega a campanha política, ele abraça as pessoas, ele abre sorriso. Quando acaba a campanha, só os que são verdadeiramente amigos do povo é que estão na rua, é que vão ver o problema, é que entra numa alagação, é que vai para um parque de exposição ficar dando assistência às famílias. Nosso plano, eu trabalhei ativamente nele. Foram plenárias em todos os municípios, 5.000 pessoas colaboraram. Eu não pedi ninguém para fazer o meu plano, mas nós elaboramos. E fui eu que fui entregar o plano lá no TRE também, não terceirizei para ninguém. Em relação a ser o candidato aparecer, do governo facilita também, né? Em relação a aparecer, tá, eu trabalhei 8 anos no planejamento, trabalhei no DERAC durante 6 anos, cuidando de obras importantes. Depois fui prefeito da capital, um cargo muito honroso. Então, se a gente for pegar o currículo, eu trabalhei em gestão pública, já vai fazer 19 anos que eu estou na gestão pública, seja como secretário adjunto de planejamento, como diretor-geral de um órgão importante, como prefeito da capital. Então, as pessoas, se elas quiserem saber o que cada um tem, né, de preparo, de currículo para enfrentar desafios, elas vão saber ver a diferença. O que o senhor colocaria como a grande diferença sua em relação ao candidato Gladson? Eu acho que a diferença é o desafio que cada um enfrentou na vida, por onde passou, o que fez. Graças a Deus, as oportunidades que eu tive, eu transformei em dedicação de vida, seja no planejamento, seja no DERAC. Olha, nós tínhamos 44 pontes para construir de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Nós tínhamos 6 balsas, Venceslau, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. A gente vai em Mané Urbana, a população achava impossível a ponte do Purus, nós fizemos. A ponte sobre o rio Tarauacá, a ponte sobre o rio Juruá, a maior ponte do Acre, a maior obra de engenharia mais complexa, a ponte lá do Juruá, em Cruzeiro do Sul, foi a gente... Deixa eu fazer uma pergunta para o telespectador aqui, que eu estou devendo. O Francisco da Vila Acre. Aí ele fala o seguinte, quer saber se vai devolver dinheiro da BR. Aí deixa eu contextualizar. Tem essa questão que o senhor foi diretor do DERACRE e as investigações sobre supostos desvios de verba nessas obras. Em relação a isso? Muito tranquilo, Venceslau. Todas as investigações que houveram, eu sempre estive aberto para elas. Aliás, o gestor público tem que estar preparado para ser investigado. Eu sou favorável a todo tipo de investigação, a todo tipo de apuração. E é claro que uma obra como a BR, você tem que explicar. A Brita sai lá de Rondônia e quando não tinha estrada para Cruzeiro, eu tinha que ir de balsa por Manaus. O preço é muito mais caro do que qualquer outra região. O nosso aço vinha do Rio Grande do Sul de carreta. O asfalto, ele, como a refinaria em Manaus, vem de balsa para cá, depois ele segue pela estrada, então os custos são diferenciados. Agora, uma coisa é certa, todas as vezes que eu tive oportunidade, porque a justiça tem um tempo, apura e te encaminha para você apresentar sua defesa, todos os processos que eu tive a oportunidade de apresentar a defesa técnica foram arquivados, mas a exploração política acaba acontecendo. Então, muito tranquilo em relação a isso. Candidato. Nunca precisei devolver nenhum recurso, porque todos os recursos que foram liberados foram aplicados na obra. Candidato, tem uma situação aqui que eu gostaria que o senhor pontuasse. Eu vou colocar aqui alguns números rapidamente. 14% da área do estado do Acre está desmatada por alguma ação do homem. Desse volume de desmate, 11% são áreas de capoeira e 83% de pastagem, 6% de agricultura. Quando se fala que os planos de governo são parecidos, é porque existe aquela ideia de que dá para incentivar a agricultura sem pressionar para desmate. De que forma, uma vez eleito, o senhor pretende colocar isso em prática? E já que o senhor acaba respondendo também por esse acúmulo de gestão pública da Frente Popular, por que isso não foi feito até agora? Olha, o número está correto, nós temos, transformando em hectares, 2,3 milhões de hectares de área desmatada, são os 14% que o Itaão colocou, isso. E 150 mil aproximadamente, um pouco menos, de agricultura, né? O restante pasto e capoeira. A nossa proposta, primeiro, é facilitar a vida do empreendedor, do agricultor.
nós vamos unificar as secretarias. Vamos ter uma única secretaria de produção e abastecimento. Acaba com a CEAPROF, é isso? Hoje nós temos CEAPROF e CEAP, nós vamos fundir. Vai ter uma só secretaria de produção e abastecimento. E nos municípios, a proposta também é bem objetiva. Ter um único local para assistência técnica, defesa sanitária e licenciamento. Porque hoje nós temos o escritório do IDAF, o escritório do IMAC, o escritório da CEAP e o escritório da CEAPROF. Em relação a 4 multas, portas que o produtor tem que bater. fiscalização exacerbada, atitude policialesca que às vezes o Estado tem, candidato. Como é que vai ser isso? Vou dizer. E também trabalhar em ramais, que nós temos uma situação hoje difícil. Não há investimento, esse ano não teve investimento de ramal, apostou-se numa emenda de bancada, o dinheiro não saiu, então nós vamos ter que fortalecer o DERAC para trabalhar em ramal. Não dá para falar em produção se não tiver o escoamento da produção. Em relação ao licenciamento, Venceslau, às vezes as pessoas misturam um pouco, e eu não estou aqui para pôr culpa em ninguém, mas tem situações que foram geradas pelo IBAMA e não pelo IMAC. E o IBAMA é um órgão federal. Quem indicou todos os cargos federais no Acre foi a oposição. IBAMA, Ministério da Agricultura. Nós estamos falando de 20 anos. Deixa eu só nós estamos colocar, falando de 20 anos de governo. Eu só estou a colocar os casos recentes, porque eu vi candidatos falando sobre Tem isso. multas aí de 5, 10 anos Então, que o IBAMA, é maior do que o valor da propriedade. Mas o IBAMA é órgão federal. A minha jurisdição, se o povo me der a oportunidade, é o Estado. No IMAC, o que nós vamos fazer? Vamos estudar essa situação do licenciamento. Ele precisa ter uma agilidade maior, é preciso ter uma sintonia do órgão ambiental, que é o órgão licenciador, com o órgão da agricultura, para que a gente não tenha episódios como esse. Então, a nossa proposta é, no único espaço nos municípios, ter o licenciamento, a defesa e a assistência técnica, para trabalhar em sintonia, facilitar o licenciamento e ter um trabalho que tem que ser mais de prevenção e de sensibilização do que vir com a multa. Em relação à agricultura industrial, nós não vamos permitir agricultura industrial, que se faça multas exacerbadas. Nós temos uma experiência aqui de um pecuarista que quis plantar soja por experiência, poucos hectares, e foi impedido. Quer dizer, como é que o senhor vê a situação dessa? Esse caso que você está citando é o caso do Açoeiro, Sim. E não é bem assim. Essa aí é só uma parte da história. É a versão que foi para Então conte o resto. O Açoeiro é uma pessoa que a gente tem todo o respeito, é o presidente da federação, sabedor de toda a legislação ambiental, inclusive ele participou como representante do Conselho Estadual, o órgão, Federação da Agricultura, de Meio Ambiente e da revisão do zoneamento. Então, tem requisitos mínimos que têm que ser cumpridos. A informação que eu tenho é que houve uma situação técnica e tão logo ela foi esclarecida ou justificada, foi liberada. A informação que eu tenho agora. Ninguém é impedido. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Nós temos 2,3 milhões de hectares abertos. O Itaã falou muito bem. 150 mil hectares arredondando de agricultura. Temos um espaço enorme. Nós vamos investir. Acrelândia, Plas de Castro, Rio Branco, Senador Guiomar, Porto Acre. Essa área tem quase 80% da área desmatada. Nós vamos incentivar a agricultura, produção de grãos. Não tem, da minha parte, não tem nenhum tipo de sentimento. Dizer, não pode plantar soja ou não pode plantar milho. O produtor pode plantar o que ele quiser. E o que nós estamos incentivando no nosso plano é a integração da lavoura com a pecuária, para que a gente tenha ampliado a nossa área de agricultura. Candidato, é isso que eu defendo. O setor florestal, é isso que eu defendo. As empresas ligadas ao setor florestal reclamam sim da falta, do excesso de burocracia por parte dos órgãos ambientais do Estado do Acre. E o argumento é, participou de reuniões aqui na FIAC, deve ter ouvido muito chororô em relação a isso. As empresas que teimam em respeitar a legislação são as mais penalizadas. E você tem razão, então. Nesse aspecto você tem razão. Sabe por quê? Nós tínhamos uma equipe específica para a questão do licenciamento do manejo florestal. Tinha um escritório de manejo florestal. E acabou que essa equipe foi deslocada e ficou no todo do IMAC. O manejo, é preciso ter uma equipe só para isso. Nós vamos ter que voltar à equipe que tinha do manejo. Eu estive visitando o Polo Moveleiro. O que tu está dizendo, eu ouvi deles e ouvi da federação também. Olha, a gente precisa ter madeira licenciada e para ter madeira licenciada tem que aprovar plano de manejo para produzir os móveis. Então, nós vamos ter que retomar aquele escritório de manejo para dar ênfase para quem quiser fazer um manejo florestal e ofertar madeira com licenciamento. Você tem razão. Houve indústrias ligadas à madeira que fecharam. Aliás, a nossa pauta de exportação voltou para o século XIX. Isso está no campo do desenvolvimento econômico. Eu vi no seu plano de governo ali, criação de um Conselho de Desenvolvimento Econômico. Isso não é o Estado disfarçadamente querendo continuar interferindo na economia? Não, é o contrário, Venceslau. Se você ler a parte de cima do nosso plano, tem lá diretrizes e premissas. Até a Andréa trouxe o plano, se tu quiser. Lá está dizendo o seguinte,
O Estado não vai mais construir indústrias. E vai Essa fazer fase o passou. que já O existe. papel do Estado vai ser protagonismo do setor empresarial. Nós vamos apoiar licenciamento, crédito, nós vamos trabalhar com assistência técnica, com estrada, com os ramais. No caso das indústrias que existem, nós vamos trabalhar com a viabilidade econômica para que seja transferida para o setor privado. Mas eu disse às federações, nós não vamos construir mais nenhuma indústria. Isso está bem claro e está escrito no plano. Está lá, premissas. Não tem. E as que continuam aí, as que tem, faliram, nós vamos buscar solução para elas. Chamar o setor privado, encontrar o melhor arranjo econômico para que a gente possa fazer isso. Essa é algo que eu já assumi compromisso, é o nosso modelo, está lá nas premissas. O tempo desse bloco acabou, vamos fazer um intervalo, voltamos já, continuando a conversa com o candidato a governador Marcos Alexandre.